Para a gente começar a falar da energia escura, eu queria trazer um trabalho, né, que foi uma matéria bastante acessada essa semana aqui no Olhar Digital, né, um estudo de um grupo chamado Dark Energy Spectroscopy Instrument. Na verdade, é o equipamento que eles utilizaram, né, com um conjunto de dados, né, bem recentes aí e meticulosamente analisados aí, obtidos por esse instrumento, né, o Dark Energy Spectroscopy Instrument, lá no Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona, tá? E ele aponta para a possibilidade, né, de que a energia escura não seja uma constante imutável, né? Então, considerando que a energia escura ainda exista, né, no modelo, seria aquele lambdazinho lá do modelo lambda CDM, e que, inclusive, tem uma pergunta aqui nesse sentido que eu vou colocar também para a gente responder, né? Então, considerando que aquele lambda não seja uma constante, né, que determina aí a, a aceleração, né, da expansão do universo, né? Seria, na verdade, uma variável, né? Seria algo que varia com o tempo. Então, seria, né, na verdade, um fenômeno dinâmico, né, que iria variar ao longo do tempo. E aí eu pergunto se você viu esse artigo e se você tem como dizer como é que eles chegaram, né, a essa conclusão dessa variabilidade da constante cosmológica. Não deixa de ser constante, né? Então, isso que é o mais legal, né? Assim, talvez essa constante cosmológica eu tenha que mudar de nome. Não é mais constante. Mas eu vi esse artigo, o DESS, né, que é esse laboratório, esse observatório, ele está fazendo um survey, a gente chama em inglês, é como se fosse uma... Pesquisa, né? Mas é mais no sentido de que ele vai observar muitas... O survey é uma varredura, talvez se a gente fosse traduzir. Pronto. Ele está fazendo uma varredura de todo o universo. Então isso é muito legal, né? Tem telescópios, gente, que vem um pedacinho do céu e está analisando aquele pedacinho do céu. Alguns são de amplo espectro e eles vão fazer uma varredura muito grande, que é o caso desse DESS aí. Então ele está varrendo todo o... Já varreu, ele já fez essa varredura, né? Então ele varreu todo o universo. De qual maneira? Medindo distância, tá? Ele tem ele faz uma medição a gente chama de redshift, que é quão essa luz vai avermelhando, né? Eu expliquei para vocês que quanto mais distante uma galáxia está, mais a luz dela vai se avermelhando quando ela vem para cá. Então, se ele mede quão avermelha tá, ele sabe distância. Porque é normal a pessoa perguntar, como é que você consegue medir distância de estrela? Você não tem uma régua. Né? Tem várias técnicas. Uma delas é essa medição de redshift. Essa a gente, pelo redshift, a gente consegue medir a velocidade e inferir a distância, né? Perfeito. Então, assim, é mais como né? Exatamente isso. Então, obrigado, Zurita. Eu já estava pulando um passo. Então, primeiro você mede quão vermelho está. Por saber quão vermelho, você consegue saber a velocidade, porque a velocidade é o que diz o avermelhamento, é o efeito Doppler. E talvez a primeira pergunta é como é que você sabe quão vermelho tá? Porque você não está medindo, você só está vendo uma luz. Então, primeira coisa, isso é legal explicar, desculpa se eu estiver gastando tempo aqui, mas acho que às vezes é tão legal o público, porque é fascinante entender as gambiarras, os truques que a gente tem que dar para conseguir medir o universo. A gente só está preso no nosso planeta, a gente não tem uma nave para ir até lá. Então, primeira coisa, você vê o que é o espectro de luz. Quando você vê uma luz de uma estrela, não é só uma luz que está chegando várias frequências. É um espectro, tem luz de várias frequências vindo. Só que existem algumas lacunas nessas frequências. Algumas frequências estão faltando. Por quê? Porque são as frequências que têm absorção de átomos, tá? Quando você tem um material da própria estrela ou interestelar no meio, digamos que eu tenho lá um monte de... uma nuvem de oxigênio, né, com muito oxigênio. O oxigênio vai absorver em algumas frequências. Se eu tiver uma nuvem de hidrogênio, se eu tiver uma atmosfera rica em carbono, cada uma dessas frequências vai absorver. Então eu vou ver um padrãozinho de lacunas. E eu sei, e esse padrão é muito reconhecível, não dá para errar. Tipo, você sabe que isso aqui é oxigênio, isso aqui é hidrogênio, isso aqui é não sei o que, né? Então, quando você vê que esse padrão inteiro está deslocado, digamos, para o vermelho, você fala, ok, eu sei exatamente quanto deslocou. Eu pego esse padrão e encaixo nesse. E a distância do desencaixamento é o redshift. É como avermelhado está.
Então, primeira coisa, você sabe o redshift perfeitamente. Aí você deduz que o redshift tem uma velocidade uma velocidade de expansão, de afastamento daquela galáxia. Isso também é muito fácil, né? Isso é uma relação simples. Agora você fala assim, como eu sei que tudo, que o universo inteiro está crescendo, está se expandindo, então quanto mais distante, maior é a expansão. É um elástico, que se você marcar 2 pontinhos próximos, eles vão se expandir mais lento do que 2 pontos longe, né? Quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela se afasta da gente, por conta da expansão do universo. Então você deduz distância. Então esse DESS, que é esse observatório, ele mediu a distância de trilhões de galáxias, estrelas, etc. E fez um mapa 3D. É muito legal esse mapa. Será que você não consegue mostrar aí, Zurita? Não sei se você consegue pesquisar. 3D map, põe o DESS, alguma coisa assim, talvez você vai encontrar, porque é bonito de ver esse mapa, porque daí é mais fácil até de explicar. Vamos caçar. Mas, enfim, aqui. Vai caçando aí. Então, ele foi fazendo esse mapa, e aí o que aconteceu, né, a partir do mapa? Então, esse mapa foi a melhor representação que a gente teve das distâncias das estrelas. Agora, quando você vê esse mapa, você vai ver que tem regiões com matéria e regiões vazios. Vai formar uma trama, é uma rede. Vamos ver se você encontra. Senão eu acho que vou dar uma procurada aqui também. Quem achar primeiro, deixa eu ver se eu ponho aqui. Segue aí que a gente já atrás. Ah, tá bom. Então tá bom, vou seguir. Então você vai ver que tem alguns buraquinhos, né? Alguns vazios e algumas regiões mais densas. Imagina uma rede, um grid. E o que isso conta pra gente? Agora a gente vai ter que voltar para a história do Big Bang. Então no Big Bang, né, quando teve aquela expansão inicial, aquela explosão inicial do universo, a gente tinha um lugar bem no comecinho, nos primeiros milissegundos da criação do Big Bang, lá do surgimento do Big Bang, você vai ter muita energia concentrada, muito quente. Imagina que toda a energia do nosso universo estava concentrado num espaço minúsculo, muito quente. Aí o universo vai crescendo e vai esfriando. Conforme vai esfriando, começam a formar os primeiros átomos. Então você vai ter átomos não. As primeiras partículas. Vai ter elétrons e prótons formados, mas eles ainda não estão combinados. Eles estão voando. Você precisa esfriar mais ainda para o elétron ser atraído pelo próton. É tanta energia que eles estão se chocando loucamente nessa sopa maluca. E um monte de luz. Então você vai ter luz, elétrons e prótons, tudo voando junto. Beleza. Aí o que acontece? Aí a gente vai ter um momento. E aí, nesse momento, é muito legal falar que a gente vai ter o que eles chamam de um movimento acústico, ondas acústicas acontecendo nesse plasma. Olha que loucura, Zurita, que loucura. Você vai ter, como tudo isso está muito integrado, imagina que você tem umas colisões que fazem com que gere, naquele momento, são ondas acústicas, imagina você batendo num tambor, e esse tambor vai começar a reverberar um monte de ondas. Então, esses choques vão reverberando. Choca que um elétron com um próton começa a reverberar e essas ondas começam a fluir nesse material. E onde essas ondas se aglutinam, né, ondas interferem com ondas. Né, interferometria, uma propriedade muito legal. Quando essas ondas se juntam, formam um pico de uma região com alta densidade de matéria. E onde elas se cancelam, formam uma região com baixa densidade de matéria. Então, naturalmente, você vai formando. Se você começar a balançar muito um tambor e colocar uns grãos de areia em cima, naturalmente esses grãos de areia vão ficar em alguns pontos do tambor. Né? Não sei se vocês já viram isso, é muito legal. Então você põe lá areia no tambor, começa a batucar, a areia fica só em alguns lugares. Isso acontecia no nosso universo primordial. Algumas regiões desse universo primordial tinham mais matéria do que outras. Só que o universo continua se expandindo. E chega uma hora que ele esfria o suficiente para que os elétrons comecem a girar em torno dos prótons. A gente chama de período como chama isso? Quando um junta com o outro. Tem um nome específico. Bariogênese, mas não tem um nome mais... É o período da combinação. Da recombinação, perfeito. Era isso. É o momento que eles se recombinam. Os elétrons recombinam com os prótons. Nessa hora acontece uma coisa muito maluca. O que acontece? Quando você tem
o elétron juntando com o próton, a energia, o átomo fica neutro. Não tem, né? Para quem está vendo de fora, o positivo cancela com o negativo e não tem mais, o átomo fica neutro. Antes não era neutro. O próton é positivo, o elétron negativo, e isso está interferindo. A luz, quando passa nesse meio, ela interfere, sente um monte de balançar. Ó, isso aí é bem legal, já, né, mais ou menos um mapa assim, né? O que ele gerou é um mapa estático, mas esse aí é mais legal ainda. Esse mapa, ó, você está vendo que tem alguns lugares que estão mais vazios e alguns lugares mais cheios? Esse é o mapa do nosso universo. Algumas regiões com muita estrela, muita galáxia e algumas meio que vazias. Perfeito. Aí, a luz que estava nesse zigue-zague maluco cheio de interferência, quando o elétron combina com o próton, a luz para de enxergar os elétrons e prótons, porque eles ficam neutros. E a gente chama a estrutura do universo fica transparente para a luz. A luz passa direto. E esse momento é um momento muito importante, que é a primeira luz que pode sair de maneira sem interrupção, sem interferência, e é a luz mais antiga que a gente consegue enxergar, que forma a luz de fundo, né? A radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo. Então a gente vê essa luz primordial lá desse período de 380, acho que, se eu não me engano, 380 milhões de anos, do começo do universo. Essa luz consegue agora sair e a gente vai conseguir captar essa luz 13 bilhões de anos depois. Cara, a gente está vendo uma luz de 13 bilhões de anos, Rita. 13 bilhões de anos a gente capta essa luz e faz um mapa do céu. Né? Não sei se você consegue jogar aí também, já que a gente está falando, se der tempo. O mapa da radiação cósmica de fundo é um mapa muito interessante, que é esse mapa cheio desses aglutinados aí, tem flutuações. Então, beleza. Nesse momento que a luz escapa, ela congela a estrutura original do universo, Zurita. Ela congela a última onda. As ondas estavam ali, ó, batendo. Quando ela escapa, congela. Tira uma foto. Eu tiro uma foto de exatamente como que era a onda original daquele universo. Só que essa foto que a gente já tirou faz muitos anos, tá? Essa foto a gente conseguiu tirar, se eu não me engano, na década de 80, 70, alguma coisa, já há muitos anos. Ela é um plano meio 2D. Esse é o problema, porque a gente não está vendo 3D, a gente só está vendo uma foto. A gente não consegue ver as estruturas. Só que agora, esse telescópio que você está falando, o DESS, ele conseguiu ver em 3D essa mesma foto. E por ver em 3D essa foto, que é mais ou menos como você está mostrando agora esse vídeo, né? Que você vai ver. Claro que não é um vídeo, é um modelo 3D do universo. Quando a gente vê esse modelo 3D, agora a gente consegue fazer uma coisa que a gente não podia fazer antes, Zurita, que é as coisas que estão mais longe representam uma era mais antiga do que as coisas que estão mais perto. Na foto 2D não tem essa separação, é uma foto. No modelo 3D eu vou falar o seguinte, olha, então a expansão do universo que estava agindo agora, recente, essa é a imagem, a radiação cósmica de fundo. Essa é uma foto 2D de como era o universo, como estava distribuída a matéria no universo há 13,3 bilhões de anos atrás. Né? Era uma concentração muito grande, mas já haviam algumas concentrações, nessas pequenas flutuações que a gente vê aí. Exato. Então, assim, onde está mais vermelho, tinha um pouco mais matéria. É pouca coisa, gente. Não é que assim, onde está azul não tem matéria. Tudo tem matéria porque era muito concentrado, mas era uma flutuação, como você diz, Rita. A flutuação é o suficiente para que, bilhões de anos depois, onde está mais denso, vai formar uma estrela, vai formar uma galáxia, vai formar mais galáxias. Todo o universo tem galáxias, mas vai ter mais. E onde está mais escuro, vai formar menos. É isso. É só. Ou talvez o contrário, tá? Pode ser que onde é mais escuro formava mais. Talvez seja isso porque onde está mais frio vai formar mais, tá? Eu só confundi, mas tanto faz. Essas flutuações vão dar origem às nossas galáxias. Quando a gente olha hoje para as galáxias, elas são fruto dessa flutuação. Então, olha só, o telescópio DESS consegue mapear onde estão as galáxias hoje, que é basicamente um retrato disso, né? Porque é a mesma coisa, onde tem mais matéria, onde tinha mais densidade de energia antigamente.
Uhum. Só que a vantagem de ter um modelo 3D, Zurita, é porque você consegue comparar onde essas flutuações estão nas estrelas mais próximas, ou seja, mais recente, e onde estava nas estrelas mais antigas, portanto, mais antigo. E quando você mede, o que você descobre? Que a expansão do universo parece que não é constante. Então, Que é desculpa dar uma essa volta doideira. inteira, mas assim, é muito legal de explicar como veio o dado. Uhum. Então é super recente isso, gente. Isso é desse mês. Assim. Eu acho que o artigo foi publicado esse mês ou mês passado. Assim, super recente. A gente está vendo o artigo mostrando que a gente não mais consegue explicar de maneira satisfatória que o universo expandiu de maneira constante, que a constante cosmológica, não é que o universo está acelerando. Calma, é melhor eu explicar melhor, porque senão é uma confusão. O universo está expandindo de maneira acelerada. A cada E essa dia... aceleração esperava-se que fosse constante. É isso. A aceleração deveria ser constante. Digamos que a aceleração é tantos metros por segundo. Ele está acelerando tantos metros por segundo. Deveria ser uma aceleração constante. Mas não. A própria aceleração, a própria constante cosmológica, a própria energia escura, não é constante. Ela muda a sua taxa, então ela está acelerando mais o universo agora do que antes. Ou talvez o contrário. Não, o contrário. Ela está acelerando menos o universo hoje do que antes. O que começou a bugar muita gente. Porque assim, se a gente já tem um lambda que não é constante, a gente já tem que revisitar nossos modelos. Mas mais do que isso, se ele for diminuindo, Zurita, pode ser que o modelo, em algum momento, ele zere. A gente não sabe onde vai parar. Digamos que ele era... Vou chutar números, não são os números reais, tá? Os números reais não fazem sentido porque é numa escala normalizada, mas dá números para você. Digamos que está se expandindo a 100, a aceleração é 100 lá atrás. Então está se expandindo muito, muito rápido, está crescendo muito rápido. Aí vai passando os séculos, mudou para 50. Digamos que agora está 50. Pode ser que daqui a algum tempo vai cair para zero. Porque se está diminuindo, pode ser que vai caindo. A gente não sabe onde vai parar. A gente sequer sabe o fenômeno. Pode passar a ser negativa, né? Até pode ser negativa. Se cair para zero, significa que em algum momento o universo para de expandir, para de acelerar a expansão. Ele continua expandindo, mas ele para de acelerar. A gente vai expandir numa taxa constante. Ele vai continuar para sempre expandindo. Mas se virar negativo, quer dizer que ele vai começar a voltar, vai começar a acelerar para voltar. Ele vai frear e quem sabe um dia, não sei, ele volte. E aí ele pode virar um Big Crunch, que é o colapso. Né? Essa, para mim, é a teoria mais fantástica, mais espetacular, porque a gente pode imaginar que tudo isso é cíclico, né? Então, imagina a gente há 13, sei lá quantos, né? Bilhões de anos atrás, a gente tinha toda a matéria concentrada num único ponto, adimensional, né? Uma singularidade, né? E isso explodiu, né? Se expandiu aceleradamente, né? Formando o universo que a gente conhece hoje, 93 bilhões de anos-luz, quase que eu derrubo meu James Webb aqui, 93 bilhões de anos-luz de raio, universo visível, né? E aí, imagine que de repente tudo isso começa a se contrair e volte a ocupar um único ponto infinitamente pequeno, né, adimensional no espaço, e de repente, por que não um novo Big Bang, dando origem a um novo universo quentinho, né, saindo do forno.